Fala galera, eu sou o Rezende e essa é a Game On Board. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os termos que são utilizados dentro dos jogos de tabuleiro, tanto para tipos de jogos quanto para algumas ações e situações dentro do jogo. Vamos começar falando de Gateway. Gateway, portão de entrada, seria ali a abertura, o início, a forma de apresentar o mundo dos jogos de tabuleiro para um novato, um principiante. Nós temos alguns jogos Gateway que são bem interessantes para esse propósito. Por exemplo, a gente pode utilizar o Dead Man's Draw. Dead Man's Draw é um jogo bem interessante para quem está começando. O Skull King é um jogo bem interessante para quem está começando. Para quem gosta da temática um pouco mais lógica, o Robô Ricochet também é bem bacana, tá certo? Então esses jogos são uma forma de você direcionar as pessoas para conhecerem algum tipo de jogo que elas possam interessar e começar a integrar um pouco mais nesse mundo. A gente tem também ali os Party Games. Party Games, pela tradução direta, jogos para festa, jogos de festa, jogos festivos, são jogos que eles não dependem tanto de uma mecânica estratégica, não dependem tanto de um trabalho mais bem pensado, às vezes dependem muito de uma reação, às vezes dependem muito de uma agilidade de pensamento ou algo do tipo. Eles não necessariamente têm muitos componentes, eles podem ter simplesmente uma carta, como é o exemplo do Black Stories, entendeu? E às vezes ela pode ter algum componente que você tem que pegar mais rápido em cima da mesa, como o Tinkle, como o Jungle Speed, tá certo? E nós temos ali também alguns estilos de jogos que são o Ameritrash e os Eurogames. Nós temos algumas coisas que diferenciam os Ameritrash dos Eurogames. Algumas dessas coisas, principalmente, são, por exemplo, o Ameritrash, ele tem uma imersão maior. E algumas coisas que a gente apresenta nele são as miniaturas, entendeu? Os jogos que trabalham um pouco mais com a ludicidade. É um jogo que você entra mais na temática, você entra mais na questão de desempenhar um papel, desenvolver um role ali. E a gente tem um trabalho de sorte, às vezes um pouco mais agregado. Esse seria o Ameritrash, tá certo? E na questão do Eurogame, o Eurogame a gente não tem tanta necessidade de trabalhar o lúdico a mais. Seria um jogo um pouco mais estratégico. Nós temos cubos, que são a representatividade maravilhosa do Eurogame. Eles são utilizados tanto para poder fazer uma representatividade de um componente, de uma pedra, de um tijolo, de uma madeira, de um gado, de um porco, qualquer coisa do tipo, ou simplesmente de um trabalhador que vai ser colocado ali no tabuleiro. Então ele não tem ele não depende tanto da questão mais lúdica, mais demonstrativa, é mais raciocínio, é mais lógica, e a sorte é um componente bem baixo dentro dos Eurogames, tá certo? Nós trabalhamos ali com alguns termos também dentro dos jogos. A gente pode começar falando sobre hand size. O que seria o hand size? Digamos que você tenha cartas na sua mão. O jogo ele tem um hand size máximo. Digamos que esse hand size seja de 5 cartas. Se você tem mais cartas, ele vai ter uma mecânica para você tirar essas cartas da mão, ou simplesmente você descarta em determinado momento. A gente tem também os meeples. O que é o meeple? É o trabalhador que entra no jogo, tá certo? Meeple tradicional, tá ok? Seria basicamente isso aqui. Nós temos os meeples para poder fazer posicionamento dentro do jogo. Work placement é um termo também que a gente utiliza muito para Eurogame, num geral. Work placement seria posicionamento do trabalhador, tá ok? Do meeple. Nós temos os tiles. O que são os tiles? São componentes que a gente utiliza para poder inserir no jogo, e ele geralmente traz uma questão ali um pouco de mistério, vamos colocar assim, porque geralmente são randômicos, então qualquer tile pode abrir, gerando uma nova perspectiva no jogo, às vezes mudando a estratégia de cada pessoa. Nós temos o draft. O que seria o draft? Digamos que o draft seria, você tem um conjunto de cartas na mão, e você vai escolher uma dessas cartas, tirar essa carta, passar para a lateral e receber um novo conjunto de cartas onde você vai tirar
mais uma carta e vai assim construindo o seu baralho. Um jogo muito característico que tem isso é o Terraform Mars e o Seven Wonders. Os dois trabalham muito com o draft, tá certo? Nós temos também o draw. O que seria o draw? Também referente à carta, seria a compra de uma nova carta. Você vai fazer um draw, você vai fazer uma compra de uma nova carta para compor sua mão. Nós temos o termo deck. O deck seria o baralho. Seria de onde você está tirando as suas cartas. Nós temos aqui o dashboard. O dashboard, num geral, é um tabuleiro individual que as pessoas utilizam para poder fazer o seu alocamento pessoal ali, sem ser o tabuleiro central do jogo. Nós temos o draft placement, o dashboard, downtime. O que seria o downtime? O downtime, ele é um tempo onde você fica parado durante o jogo. Às vezes você joga a sua jogada ali e até cada jogador jogar, você fica sem agir em momento nenhum. Entendeu? Seria o tempo parado. Isso é uma coisa importante de se avaliar no jogo, porque se o jogo tiver um downtime muito extenso, ele pode prejudicar um pouco a experiência dos jogadores. Por quê? Porque nós temos o AP, o Análises Parálises. Seria o jogador alho poró, o vídeo de batalha. O jogador com Análises Parálises, o jogador com muito AP, ele pode prejudicar um pouco a experiência dos outros jogadores, porque ele vai parar, ele vai pensar, na hora que chega na vez dele, ele vai começar a pensar no turno dele o que ele vai fazer. Então, até ele fazer isso aí, as outras pessoas perdem um pouco de tempo de jogo, entendeu? Isso pode atrapalhar um bocado a experiência de cada um aí. Nós temos mais um termo também para fechar, que seria o Take That. O que seria o Take That? Seria uma ação que a gente tem em cima do jogo que não vai trazer nenhum benefício para a pessoa. Digamos, eu tenho uma carta aqui que pode ferrar o coleguinha. O que vai me fazer de bom? Ferrar o coleguinha. Não vai me trazer um recurso, não vai me trazer um ponto a mais, não vai me trazer nada. Então o Take That seria simplesmente você fazer alguma ação dentro do jogo para poder atrapalhar o outro sem te trazer benefício nenhum. Se bem que às vezes atrapalhar o outro é o benefício, né? Então, galera, hoje a gente vai falar só sobre isso aqui e acompanhe os vídeos. A gente vai trazer mais novidade para vocês aí, tá certo? Valeu!